Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Nós e Família, aqui na sua Ângelos TV. Com muita alegria aqui estou na sua companhia para trazer até si mais um tema de partilha aqui no nosso Nós e Família. E hoje quero já dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o Padre Nuno, que é reitor do Seminário de Coimbra, mas que, e agora vou pedir um pouquinho a ajuda do Padre, também tem algum trabalho dentro deste tema que é a família, não é verdade, Padre? Obrigado pelo convite. Sim, desde logo porque, desde que sou padre há 16 anos, que tenho procurado sempre acompanhar grupos de casais, quer paroquiais, quer ligado a alguns movimentos. Ultimamente, e em concreto, tenho acompanhado duas equipas Nossa Senhora, da Diocese, obviamente, e então estou ligado a um pequeno projeto com Roma, de um movimento que está a dar os primeiros passos em Portugal, também ligado às famílias, nomeadamente aos casais mais jovens e àqueles que vivem juntos e que querem, desejam casar, mas neste processo também de procurar uma resposta cristã para este tempo e este contexto, que é um desafio muito grande nos dias de hoje. Nos dias de hoje, é verdade. Mas hoje aqui no nosso Nós e Família vamos partilhar um pouco sobre a solidão. E uma das pobrezas mais profundas que o homem pode experimentar é a solidão. Vistas bem as coisas, as outras pobrezas, incluindo a material, também nascem do isolamento de não ser amado ou da dificuldade de amar. Diz-nos o Papa Francisco na exortação pós-sinodal Amoris Laetitia que o enfraquecimento da fé e da prática religiosa em algumas sociedades afeta as famílias, deixando-as ainda mais sós com as suas dificuldades. Um dos desafios de hoje é este crescente individualismo. Como é que nós que vivemos em sociedade e em família podemos nos defender deste individualismo, Padre? Desde logo o facto de tomarmos consciência que a solidão é uma das maiores pobrezas culturais dos tempos atuais, como sublinhava o Papa nesta exortação pós-sinodal, Amoris Laetitia, já é um ponto de partida, ou seja, percebemos que a solidão está onde muitas vezes nós pensávamos que não estava, nomeadamente na família, nomeadamente nos nossos ciclos mais próximos de amigos. Isso decorre também de um tempo diferente, ou seja, o tempo de hoje, muito pela comunicação, pelos meios de comunicação, mas que muitas vezes ficamos ligados, conectados com quem está longe e desconectados às vezes com quem está próximo, perto, não é? lança esse desafio. O que nós precisamos, desde logo, é tomar consciência e depois pensar como em concreto, na realidade, na família, nos mais próximos, como é que nós podemos superar essa solidão. Há muitos gestos, há muitos pequenos pormenores que podemos falar deles, mas que são possíveis de assumir, claro. Para lutar contra esse individualismo. Padre, este isolamento terá a ver também com muito, às vezes, o relativismo, o deixarmos de acreditar em Deus. Isso também nos leva a uma maior solidão? Sim, o facto de Deus e, sobretudo, o religioso nem sempre fazer parte da mesma maneira da história, da nossa história, porque o colocamos tão longe, ou porque o achamos inútil, ou porque achamos dispensável, ficamos sozinhos, ficamos nós e a nossa história, nós e a nossa circunstância, como já dizia o poeta, nós e a nossa circunstância. E nesse ponto só contamos com as nossas forças, só contamos com as nossas capacidades. Quando temos capacidades, quando tudo corre bem, quando os objetivos são alcançados, quando estamos, diríamos, na mão de cima, a solidão de algum modo não se sente e não se nota. Mas sem nos apercebermos, estamos a provocar que toda a gente esteja à nossa volta, que todas as pessoas vivam ao nosso ritmo. E no fundo o nosso umbigo é o centro do mundo. E o problema é que quando surge alguma dificuldade, quando surge alguma incompreensão, quando a vida é preciso partilhá-la, quando surge um namoro mais sério, quando surge uma vida a dois, quando surge um casamento, esse ritmo é, diríamos, confrontado com o ritmo do outro, que também fez o seu percurso. Então é aqui que muitas vezes a solidão choca, porque não me sinto compreendido, porque habituei-me a contar só comigo, porque as famílias são cada vez mais pequenas, porque todos nós temos cada vez mais o nosso mundo. Eu dou um exemplo muito simples. Quando eu era mais pequeno,
comprou-se o primeiro computador de casa, toda a família ajudou a comprar, desde logo. E o computador estava na sala de estar, e nessa sala toda a gente podia usar, obviamente. Os irmãos, toda a gente. Hoje, quando os mais novos nascem, os meus irmãos mais novos também, quando nascem com um computador, um telemóvel, um iPad, um iPhone, qualquer coisa assim, e de repente já não é preciso partilhar nada. Ou seja, habituámos-nos a ter tudo nosso. Este sentido de posse das coisas faz com que, a certa altura, o outro também seja um bocadinho dessa posse. E se ele responde às minhas expectativas e desejos, então eu estou bem. Se ele não responde, eu fico sozinho. Fico angustiado, fico com aquela sensação, e agora o que é que eu faço? Já não tenho Deus, porque não entrava na minha equação inicial. Já não, os outros não satisfazem as minhas necessidades, então eu fico sozinho. Mas depois já não sei lidar comigo. Não estou habituado. Não está habituado. Uma das questões, quer, como o padre falava, numa equação individual, quer depois numa vivência a dois, na formação de uma família, há muito aquela expressão, não tenho tempo. A vida já é tão corrida, o cotidiano já é tão difícil e somos tão assoberbados de tanta coisa, que surge muito aquele, hoje em dia, de que não há tempo. E a última coisa que fica é sempre Deus. É sempre esses momentos de, se calhar, restabelecer forças e de ir encontrar algum conforto ou formas de, no dia seguinte, enfrentar os desafios. Como é que se ultrapassa esse não tenho tempo? Há uma história que eu uso muitas vezes e que já apresentei, inclusive, de uma forma mais plástica num colégio. Exatamente sobre o que me tinham pedido era para falar da gestão afetiva do tempo e do tempo e a afetividade. E há uma história que sempre me impressionou pela qualidade, diria, que ela depois pode daí ajudar-nos a viver. Então um senhor, pediram-lhe exatamente para falar disto, e ele agarrou um pote em vidro, a história é muito conhecida, um pote em vidro, e colocou 4 pedras grandes. E depois perguntou à Assembleia, à comunidade que estava presente, aos presentes, isto está cheio? E as pessoas disseram, não, tem aí muito espaço ainda. Ele foi buscar a gravilha, portanto, penso que a maior parte das pessoas sabe o que é, colocou e encheu esse pote. E perguntou, e agora, está cheio? E as pessoas, agora está. E ele, não, ainda há espaço. Foi buscar areia e colocou. Depois perguntou, bom, e agora está cheio? E as pessoas não responderam, estavam com receio. Ele disse, ainda há espaço. E foi buscar água e colocou. Então ficou essa espécie de quase aquário em vidro completamente cheio. E disse, então, daqui o que é que podemos depreender? E alguém das primeiras filas levantou o dedo, que há sempre espaço para mais alguma coisa. Ele disse, não. Se eu não tenho colocado estas 4 pedras em primeiro lugar, eu nunca mais as colocava. Então, a questão do tempo, o tempo é sempre o mesmo. Já era no passado, como é no presente. Não sei se hoje há mais tempo, se há menos tempo. Há outra gestão do tempo e há outra relação com o tempo. Mas antigamente havia pessoas que trabalhavam de sol a sol, pais que os filhos estavam mais presentes porque trabalhavam com eles só, porque da prática não havia tão mais tempo, se calhar. A questão é, quais são as nossas pedras basilares? Quais são aquelas que pomos em primeiro lugar? Como é que organizamos o tempo das coisas mais importantes para aquelas que são secundárias? O problema é que isso é uma educação que não está feita. E entre nós, dentro de cada um de nós, não é dos outros, é de cada um de nós. Portanto, se para mim Deus é importante, e se eu faço uma experiência positiva do quanto Deus me ajuda a viver o tempo, então Ele está em primeiro lugar e fica numa dessas pedras que coloca em primeiro lugar. Se a família, a relação concreta daquele namoro, daquela pessoa, daquela família que estou a constituir ou vou constituir é importante, então ela fica ali com o tempo. Se, sei lá, a relação com amigos é importante, aquele casal, o outro casal, uma experiência, uma atividade importante, se o voluntariado, isso ganha primeiro espaço. Claro que não há alturas da vida, quem tem filhos novos, claro, tem outro tipo de limitações, quem tem outras fases da vida. Portanto, não é tanto uma questão de tempo, mesmo para Deus, é uma questão de organização de tempo. É óbvio que se eu quisesse passar o dia todo a rezar, teria que ser monge. Não podia ter. Tinha que fazer opções. O facto, no meu caso, ser padre diocesano faz com que a minha vida tenha uma componente muito forte de oração pessoal,
tenho uma componente forte de oração comunitária e tenho uma componente forte de serviço, disponibilidade para estar com as pessoas no dia-a-dia, ajudar, visitar doentes, estar com pessoas, no meu caso, acompanhar muita gente em confissão, discernimento vocacional, ouvir gente, acompanhar, estar inseridos em muitos outros projetos, porque é também a minha missão. A missão. E de uma família é a mesma coisa. Uma família cristã coloca Deus, coloca a relação de família, coloca se calhar uma outra atividade e depois tem que viver no concreto de cada dia, no desafio de cada dia. É um ajustar também das suas vidas de acordo com o valor e as importâncias que dão. Uma das coisas que o Papa Francisco refere é que na construção de um ideal do matrimónio às vezes se traz ideias demasiado abstratas. Como é que podemos levar aos jovens casais, e há pouco o padre referia do trabalho que vai fazendo, esse novo olhar sobre o matrimónio, um olhar mais testemunhal, mais visto, mais vivido deste ser casal? Um aspecto para mim, como desafio desde logo, é como é que alguém se pode preparar para casar? É uma pergunta. Em Portugal temos sobretudo o CPM, temos algumas outras experiências, mas são, diria, demasiado pequenas. São ajudas, mas não são itinerários. Eu, para ser padre, por exemplo, tive que andar 6 anos num seminário, tive um percurso em itinerário. E quando assumi essa missão, ou quando foi confiada essa missão pela Igreja, eu senti tantas dificuldades concretas, tantos pormenores que eram precisos ajustar, tantos... Então, a pergunta é como é que podemos hoje ajudar as famílias mais jovens? Como é que podemos ajudar hoje jovens que estão a viver juntos, que não entenderam a importância de uma... ou que naquele momento não conseguiram, ou acharam que ainda não é o momento de uma vida de casal assumido diante da Igreja e dos outros? Como é que os podemos ajudar? Como é que os podemos ajudar a crescer? E como é que os podemos ajudar a partir de coisas práticas? Muitas vezes os testemunhos que foram dados pelos mais velhos eram também muito idealizados. Eram testemunhos quase não reais. Ou eram testemunhos em fases diferentes. É óbvio que se tem 60 anos, se está casado há 20, há 30, testemunha-se uma realidade que às vezes esqueceu os problemas, as dificuldades, as chatices, os dias em que correram muito mal, os dias em que tiveram quase a separar-se, os dias em que não houve a relação, os dias em que a relação com os filhos foi difícil. Esse testemunho muito perfeito, eu acho que é o primeiro aspecto que não ajuda, desde logo. O mundo é muito mais simples porque é mais real. E, portanto, demasiadas expectativas acho que prejudica bastante. Ter demasiadas expectativas de uma relação, ou mesmo uma igreja que faz um discurso muito perfeito sobre o matrimónio, no sentido, não no sacramento, que é claramente profundo, mas no sentido de vão se amar muito, é um sentimento, vão gostar sempre toda a vida um do outro. Não vão. Há dias que não vão gostar nada um do outro, mas isso não significa... Há dias que vão ter muita raiva um do outro. Há dias em que se calhar se puder empurrar o outro da cama abaixo, só se não for oportuno. Mas há dias em que as dificuldades vão ser tão reais, mas a questão é, e esse é o fim? Não, pode ser uma oportunidade de grande crescimento, de confronto. Estamos habituados a não dizer talvez tudo, a não assumir a fragilidade, a esconder, a fazer uma espécie de operação plástica sobre tudo. E isso, claro, cria muitas frustrações. A expectativa sempre do outro, estar sempre bem disposto, de que vai ser sempre... Não, o mundo é mesmo muito mais real. E, portanto, há dias que não... Há um autor que dizia, uma pessoa que dava um testemunho que eu admiro muito e dizia: bom, o meu casamento vou inventar o nome, com a Antonieta, tem dias que não valem rigorosamente nada. Há dias que mesmo que são inúteis, mas aquilo que já vivemos juntos é tão importante e tão significativo que, por isso, eu não posso deixar de acreditar no matrimónio e vale toda a vida. Portanto, há dias que não valem nada, mas há dias que valem toda a vida. E eu acho que é isso que pode significar a nossa fidelidade também. Claro que depois quem tem um sentido espiritual consegue encontrar um bocadinho mais de profundidade e também de persistência, porque eu acho que Deus... O que nos pode dar é um olhar mais profundo sobre a realidade e, sobretudo, uma força maior para enfrentar dificuldades. A capacidade, não é tanto a capacidade de amar, mas é mais a capacidade de ser persistente no amor no tempo. Aquilo que nós chamamos de fidelidade. Essa persistência vem muito da oração, da capacidade
de retomarmos, recomeçarmos a partir do perdão, do diálogo. Depois não estamos treinados a perdoar. E isso dá difícil, muito, não é é? muito difícil. Perdoar, recomeçar. Falta muito humor. Há muito o desejo do amor, dessa perfeição, mas falta muito também o humor na relação. Mas às vezes também esse amor com o outro também, às vezes está um pouco limitada à expectativa que eu trago do outro. Se o outro afinal não é bem aquilo que eu idealizei, se calhar já não amo tanto assim. Uma das coisas que eu gosto às vezes é ter os casais a dialogar um com o outro e eu, no fundo, a ser simplesmente uma espécie de árbitro. Porque às vezes há expectativas também não ditas, que ainda são piores. Eu tenho esta expectativa tua, então digo isso e o outro vai também dizendo, olha, não vale a pena, porque nunca vou conseguir fazer isso, ou outra coisa qualquer. Mas muitas vezes também não há a frontalidade para dizer a expectativa que tenho. Então, como não consigo dizer, eu vivo do que não consigo dizer, mas da expectativa que tenho dentro. E isso ainda é mais difícil. Vão desiludindo dia a dia, Sim. não é? E então, depois os casais vão tentando sempre casar algumas coisas e vão deixando de confrontar-se nas coisas difíceis. Há temas que são dolorosos, já sabemos que vai dar dificuldade na relação, não se fala. Depois há assuntos que já sabemos que é melhor não levantar, não se levantam. Depois há temas, a certa altura, o dinheiro, coisas básicas do dia, o dinheiro, a gestão da educação dos filhos, às vezes as compras, sei lá, a roupa, pequenas opções, são uma grande confusão. E pronto, é como tudo, os primeiros anos são sempre muito bonitos, todas as relações, espera-se sempre que sim, pelo menos que sim, mas depois há o desgaste cotidiano. E como não há novidade, como já não há... Principalmente depois quando chegam os filhos, não é? Porque aí ao dividir o tempo com os filhos também já não se dá tanta atenção ao outro. Se calhar saberá melhor que eu, que não tenho essa experiência, mas dos casais que acompanho, a questão é que é muito difícil às vezes gerir o ritmo. Porque o ritmo hoje de trabalho é muito elevado. Os portugueses trabalham muito, as famílias portuguesas trabalham muito, os casais trabalham muito, os turnos, pessoas trabalham por turnos, ganha-se mal, ganha-se muito pouco para o trabalho que se faz, se calhar alguns ganham mais do que outros para aquilo que fazem, mas ganha-se pouco para o trabalho que se faz. E depois ter um ou dois filhos numa relação equilibrada, eu diria dois ainda, enquanto um cuida de um, outro cuida do outro. Quando chega um terceiro filho ou um quarto filho, aí a gestão, se não houver muita sintonia na relação, se não houver a capacidade dos mais velhos cuidarem dos mais novos, se não houver aqui um conjunto de fatores, e depois se choram toda a noite, se há um conjunto de fatores práticos que depois levantam questões. E acaba por ir também desgastando a relação. E nesta altura dá-me a ideia também que quando surgem os filhos, o casal quase se apaga na relação, da sua própria relação. Porquê? Há tanta coisa prática para fazer. Sim. Mudar fraldas, preparar coisas, o leite... Principalmente naqueles primeiro ano, o primeiro mês, ano ali. Que depois, o casal quase se apaga em relação ao outro. Não há tempo, um está cansado, o outro está estourado, o adormeceu. E quando há algum tempo é aquelas coisas bem práticas. Olha, é preciso ir ao supermercado, ou é preciso ir à farmácia, ou quem é que vai, ou tem a roupa para lavar. Pronto, são coisas muito mais... Eu penso que uma das perguntas interessantes que me faziam em Itália era qual era o dia em Portugal que os casais traziam... colocavam a babysitter em casa. Qual era o dia? Era a sexta ou a sábado? Eu disse, bem, em Portugal isso não é assim tão comum. Existe, não é então, assim mas então, e o casal, quando é que eles estão juntos? Bem, eles em Portugal não é tão comum e até não é tão simpático, não há essa prática. Mas eu acho que é muito importante os casais. Às vezes faz jeito os mais velhos, os filhos mais velhos. Sim, quando é possível, sim. Os casais têm mesmo que escolher quase um dia por semana. Eu sei que é quase impossível, sei que para muitos isto é uma loucura, é uma ideia fora do mundo, mas os casais deviam ter um dia em que iam entregar os filhos aos avós, naquela hora, naquele final de dia, dizer hoje ficam aqui, que o pai e a mãe vão estar um bocadinho juntos. Até porque os miúdos, os mais novos, precisam perceber que o pai e a mãe têm o seu tempo. Tem a sua intimidade, tem a sua vida, tem as suas questões. E nesse dia não devia ser para tratar questões práticas, de negócios, de dinheiro que está por pagar, de contas. Ok, faz isso, mas devia-se fazer mais do que isso. Portanto, a questão é se o casal vai perdendo essa cumplicidade e intimidade. Quando, e eu acompanho muitos casais, infelizmente alguns em separação,
Quando os filhos começam a ganhar autonomia, final da adolescência, início da universidade ou quando começam a trabalhar, os pais acordam, entre aspas, olham um para o outro e já não têm nada a ver um com o outro, não se conhecem. E nessa altura aquilo que se chama o síndrome do ninho vazio reforça esta ideia da solidão. Afinal, eles tiveram muito tempo sozinhos. Um ao lado do outro, mas sozinhos. A maior solidão, ou a solidão ainda mais difícil, daí no contexto família isto ser importante dizer, é de facto aquela de quem tem alguém ao seu lado, ou de quem tem uma casa cheia, mas sente-se sozinho. Sente-se que não é compreendido. E depois, a certa altura, como temos tantas coisas para falar, práticas, que as coisas mais profundas de coração não são ditas, nem há margem, nem tempo. Não há tempo. É Nem há aquele tempo. não há tempo, não é Não há verdade? tempo. Padre, vamos para um curtinho intervalo e vamos já continuar esta nossa conversa de hoje sobre este tema da solidão, mas que com certeza nos toca a todos e também da responsabilidade que cada um de nós traz. Mas vamos a um curtinho intervalo e já voltamos aqui no nosso Nós e Família de hoje.